questão séria de saúde, como, por exemplo, a hanseníase. E não por acaso, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A doutora Leontina da Conceição Margarido, que é dermatologista, ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia em 2 gestões. É atualmente a presidente da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é também a presidente do Departamento de Dermatologia da Associação Paulista de Medicina, quem está aqui hoje. Olha que excelência para falar desse assunto. Doutora Leontina, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, muito obrigada pelo convite, contigo, é uma honra, viu? obrigada. Eu falei, a hora que eu vi assim na porta, falei, não, que médica bonita, vamos sentar Ela aqui é pra gente generosa. conversar. Que bonita, bonita e cheirosa, muito generosa. Viu? Obrigada, Cláudia. Olha, ontem a gente sempre divulga no dia anterior nas redes sociais o que é que a gente vai mostrar no programa. E quando a gente ontem colocou o assunto, muita gente já comentou e tem muita gente com interesse no assunto, né? Hanseníase é o vulgarmente conhecido como lepra. Isso. Na antiguidade, ela foi denominada como lepra, assim como muitas outras doenças foram também denominadas assim. A primeira vez que se usou essa terminologia foi Hipócrates, considerado o pai da medicina. E englobava, como falamos, várias doenças. Mas essa doença foi identificada plenamente em 1874 por Gerhard Hansen, na Noruega, quando ele identificou que essa moléstia, tida na antiguidade como hereditária, era uma doença infecto-contagiosa, causada por uma micobactéria, que é o Mycobacterium lepre. Essa micobactéria, a gente poderia dizer, uma priminha da bactéria da tuberculose. É uma doença que existe desde a mais remota antiguidade. Os primeiros relatos reais sobre a moléstia provêm da Índia. No mundo, alguns países ainda não atingiram a meta de reduzir o número de casos a menos de 1 para 10 mil. É o que a Organização Mundial de Saúde vem chamando de eliminação da moléstia. O bacilo de Hansen tem uma característica. Ele acomete, ao entrar no organismo, ele acomete primeiro o sistema nervoso periférico. É por isso... O que significa isso? Sistema nervoso o bacilo entra na pele e na nossa pele e ou mucosas, Cláudia, nós temos muitos filetes nervosos. E o bacilo escolheu uma célula dentro do filete nervoso que é considerada a toca do bacilo e o protege de muita medicação que a gente usa habitualmente ou do próprio sistema imunológico. E por isso, por acometer inicialmente o filete nervoso e depois o tronco nervoso periférico, ela determina lesões sequelares nos nervos, consequentemente nos músculos, nas articulações. Depois ela acomete a pele. Ah, então ela vem de dentro para fora? É, meu bem. Quando a gente vê a manchinha, ela já se proliferou no nervo. Infelizmente, o diagnóstico no Brasil tem sido muito tardio. Porque, como os sinais e sintomas são parecidos com outras moléstias do sistema nervoso periférico, das articulações, da pele, etc., dos olhos. É uma moléstia que o bacilo acomete tudo, menos sistema nervoso central. Infelizmente, no Brasil, o diagnóstico tem sido tardio. O que se desejaria seria diagnóstico precoce, Cláudia, porque o diagnóstico tardio faz com que este paciente já esteja com sequelas, especialmente nos olhos, no nariz, na face, nas mãos, nos pés. E essas sequelas vêm mantendo o estigma milenar. Todo mundo tem pavor de lepra. Na Bíblia aparece como castigo divino. Na Bíblia aparece como um problema que é desencadeado por algum pecado original, etc. Os budistas falam que é karma, mas não é nada disso, é uma doença infecto-contagiosa e uma coisa que é importante nós consignarmos. Ela acomete predominantemente a classe socioeconômica mais desprovida. Mas desde a antiguidade, Cláudia,
ela também ocorre nas classes socioeconômicas mais elevadas. E existe um motivo para isso? De predominar nos pobres? Eu estou perguntando assim, em relação à parte sanitária, não, porque higiene. Não é tanto o quadro higiênico. Porque a gente sabe que, às vezes, problemas mesmo de água, de encanamento, né? Problemas públicos que, às vezes, não são acessíveis para toda a população, acarretam alguns problemas e algumas Todo mundo pensa isso, inclusive muita gente da área da saúde. Mas, na verdade, o problema básico é nosso, é genético. É genético? Não, genético, porque geneticamente mais de 90% da população tem capacidade de se defender contra o bacilo. É uma capacidade genética no sistema imunológico, mais de 90%. Ocorre que esses 10%, se fossem diagnosticados precocemente, não evoluiriam para as sequelas, para o estigma. Vai sair um trabalho em forma de debate, publicado na revista do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, onde nós comparamos a lepra do rei Balduíno IV de 1174, onde a moléstia de Hansen era uma endemia muito importante na Europa. Ela foi levada para a Europa principalmente pelas guerras e pelas cruzadas. E o rei Balduíno, ele foi diagnosticado muito precocemente pelo seu professor Guilherme de Tiro, quando ele era criança. E nós vamos ver, eu pus até umas fotografias para a gente mostrar, até hoje a moléstia começa na infância, passa despercebida, não é diagnosticado pelo pediatra, pelo clínico, pelos outros especialistas. E vai ser diagnosticada tardiamente. O rei Balduíno, olha aí, nesse exemplo vocês estão vendo uma criança que no lado esquerdo da tela é a mácula hipocrômica que ninguém dá bola. No Brasil há uma tendência a falar que essa mancha é por causa de verminose ou alergias. Mas se nós fizermos uma prova da histamina, que no máximo em 1 ou 2 minutos nós temos aquele resultado de ficar bem vermelho na pele normal e na pele com manchinha não fica aquele vermelhão. Pronto, em 2 minutos... A gente vê que a pele dele já está bem comprometida. Exatamente. Né? Em 2 minutos, se o médico estiver atento, ele vai verificar que aquilo não é uma mancha. Agora, para chegar a esse diagnóstico, isso já está tardio, porque já atingiu a pele. Já. Como é que é feito um diagnóstico precoce? Que tipo de exame que pode Quando ver o doente sente dormência. Então, qual é o primeiro sintoma que a gente pode alertar a nossa população, os nossos telespectadores, para a hanseníase? Muito boa pergunta. Primeira coisa que todo mundo tem que ficar alerta. Áreas de formigamento, áreas de dormência, em qualquer área da pele, ou nas mãos e nos pés, que é muito frequente, às vezes no antebraço e na perna. O que está acontecendo no Brasil é que nem nessa fase o diagnóstico é feito. Então, o diagnóstico é tardio, com muitas sequelas. Mas aí a pessoa sentiu formigamento, ela procura um médico. Procura, qual é o em médico geral, que ela procura? Pois é, em geral, com formigamento, ela vai procurar vascular, neurologista, clínico. E estes colegas têm que lembrar que no Brasil existe a maior prevalência da moléstia no mundo. Ou seja, tem muita gente contaminada, é isso? Exatamente. Hoje, então, nós ultrapassamos a Índia. Eu posso dar um conselho para o meu telespectador? Assim, eu penso, doutora. Sentiu esse formigamento, foi num clínico, foi no neurologista, Insiste com ele. No ortopedista, num cardiologista. Insiste, fala, doutor, não tem como pedir um exame para a gente verificar se isso não pode ser hanseníase? Eu acho que vale a pena você conversar com o seu médico em relação a isso. Exatamente, porque o diagnóstico precoce impede sequelas e acaba bloqueando a cadeia epidemiológica. A comparação com o rei Balduíno é que ele foi diagnosticado precocemente, na infância. Quando ele foi coroado rei aos 13 anos, ele já tinha a hanseníase plenamente evoluída. Só que naquela época não tinha tratamento. E ele morre aos 24 anos, cego, sem conseguir andar por causa das sequelas nos pés, com muita sequela. Tem um filme, Cruzadas,
que o autor pôs o rei usando uma máscara para esconder o desabamento do nariz, o comprometimento ocular, etc. E se não for cuidado, não for controlado, acontece isso ainda hoje? Não tem tratamento. O que acontece hoje? Mas hoje a gente tem tratamento? Lógico, é isso que eu queria. Hoje, houve uma evolução muito grande. O tratamento existe desde 1941. Só que a qualificação e capacitação dos graduandos de medicina da maioria das escolas médicas está sendo insuficiente. A maioria dos médicos que já estão na rede há muitos anos esquece dessa moléstia. E o diagnóstico, embora nós tenhamos tratamento, conheçamos o genoma do bacilo, conheçamos toda a fisiopatogenia da doença, o tratamento é tardio. A gente continua com muita sequela. Então, a gente compara Europa de 1170 com Brasil 2012. Bom, mas a gente está aqui exatamente para tentar mudar essa situação e Fantástico. Eu volto a insistir. Fale com seu médico. Sentiu formigamento, peça. Qual é o tipo de exame que pode detectar a presença do bacilo? A palpação do nervo, porque nos nossos pacientes com moléstia de Hansen, o nervo fica espessado. Aí a gente já começa a diferenciar neuropatia diabética, por exemplo, que o nervo é fininho, com neuropatia ansênica, que o nervo é grosso, e de outras neuropatias. Manchinhas na pele, desde as manchinhas esbranquiçadas até as vermelhas, até as reacionais. Também com pesquisa de sensibilidade, pesquisa de nervo. Palpa nervo. O médico habilitado faz isso em questão de minutos. Mas tem que ser feito. Há que se lembrar da hipótese diagnóstica num país de alta prevalência. Muito, muito importante. Agora, a gente vai abrir o segundo bloco para que você possa enviar a sua pergunta e a doutora Leontina possa responder a sua pergunta. Mas participe mesmo, tire as suas dúvidas. Você já entendeu que você está diante de uma excelência nesse assunto. Então, fique à vontade como se estivesse no consultório, tá? 0 operadora 11 2202 8432 ou vidamelhor@redevida.com.br. Doutora, a minha pergunta primeira, que eu acho que é de muita gente que está em casa, para quem hoje está assistindo e agora ficou preocupado, já sabe que tem uma manchinha, já sabe até que é o bacilo. O tratamento, ainda que tardio, é eficiente? Ele vai ajudar? Totalmente eficiente. Se o paciente notar, além da manchinha, diminuição de pelos, diminuição de suor, são dois outros sinais importantes cutâneos iniciais da moléstia. Se o diagnóstico for feito na fase inicial, com 6 meses de tratamento, o paciente estará absolutamente curado. Que bom, ótima notícia essa. Se o paciente for diagnosticado tardiamente, embora com sequelas, se ele for do grupo contagiante, ele ficará curado com 1 a 2 anos de tratamento. Ficará curado. E aí, há que se tratar sequela que o paciente tenha. Ok. Bom, já temos algumas perguntas. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente responde daqui a pouquinho. E é da Lúcia do Nascimento de Osasco. Ela diz: boa tarde, meu filho tem 1 ano e 7 meses. Ele tem manchas esbranquiçadas no corpo desde 1 mês. E há 1 mês apareceu manchas vermelhas que até agora não sumiram. Eu já comentei com 2 médicos sobre isso, mas eles não deram importância. O que será? Pode ser hanseníase? A gente conversa sobre isso já já, tá bom, doutora? Doutora Leontina, a pergunta que ficou no ar foi da Lúcia do Nascimento de Osasco, né? O filhinho dela tem 1 ano e 7 meses, tem manchas esbranquiçadas no corpo desde 1 mês e há 1 mês atrás apareceram manchas vermelhas. Ela quer saber se isso pode ser hanseníase. Lúcia, o bacilo de Hansen demora muito para se multiplicar, muito. E, portanto, numa criança de 1 ano e meio, provavelmente não é moléstia de Hansen, e se trata de um processo alérgico. Essa alergia também determina o aparecimento de manchas esbranquiçadas e também avermelhadas, pele ressecada e costuma ser hereditário. Você ou o pai da criança ou alguém na família tem algum grau de alergia e essas lesões são de alergia, provavelmente. Perfeito. Meirivan Pires da Silva, de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Na cidade onde moro, há alta incidência de hanseníase. Exatamente. O que poderia ser feito para melhorar este quadro? Tocantins, se não me engano, é a 2ª área do Brasil com maior prevalência de moléstia de Hansen.
No Brasil, predominam as manifestações de doentes do grupo contagiante. A melhor coisa que a gente precisaria fazer é, primeiro, procurar o médico precocemente e exigirmos que o médico pense nessa moléstia por vivermos num país de alta prevalência. Agora, então, o padrão é mais ouro... o poder da população mesmo. A população tem que manifestar o interesse em buscar e descobrir a doença precocemente. Porque o padrão ouro, Cláudia, está na escola. O MEC e o Ministério da Saúde deveriam exigir um currículo mínimo obrigatório de todas as escolas da área da saúde, não só da medicina, para que se pense nesse diagnóstico e que os encaminhamentos sejam feitos adequadamente. Eu sei que até em São Paulo, para se conseguir uma consulta especializada, há uma demora, às vezes, de mais de 6 meses ou um ano. E, portanto, eu advogo a ideia de que todo médico deveria estar preparado a começar o tratamento dessa moléstia. Concordo. Olha, tem uma pergunta aqui da Sônia Ross. Ela diz: trabalho com hanseníase desde a coleta e preparo do material. Há 27 anos trabalho na rede pública. Estou sentindo dor no cotovelo esquerdo e nos joelhos, como se fossem fisgadas. Fui ao ortopedista, ele me passou medicamentos, tomei, mas não tive resultados. Cheguei a comentar a possibilidade de Hansen. Ele disse que não tinha nada a ver. Não tenho manchas nem formigamentos, mas tenho muito medo e tenho medo de fazer a coleta. Beijo, amo esse programa. Obrigada, Sônia. Espero a resposta. Não deixe-me de dar a resposta. Cara Sônia, parabéns por um trabalho tão profícuo de tantos anos numa área que pouca gente se interessa. É raro o profissional que trabalha com moléstia de Hansen adquiri-la. É raríssimo. Existem poucos relatos na literatura, mas é óbvio que pode ocorrer. Portanto, eu insistiria que você pedisse para o colega palpar os nervos do braço, da perna, nas áreas mais comumente comprometidas. Eu vou mostrar a área do cotovelo, onde passa o nervo ulnar, entre estes dois ossinhos. E no joelho, na parte lateral, atrás de um ossinho aqui na lateral do joelho. Portanto, se o médico palpar o nervo nessa região, se for moléstia de Hansen, haverá espessamento neural. Ou seja, vai estar um nervo mais grosso e mais duro. Endurecido. Tá. Enquanto que normalmente o nosso nervo é fininho, molinho, simétrico, com o outro lado. Que às vezes é até difícil, que ele é fininho. Posso te ajudar? Vai ser esse então aqui. Você vai sempre deixar o braço assim, palpa o primeiro ossinho lá da parte posterior e cai no nervinho. Olha que bonitinho. Achou. O teu tá fininho e molinho. Tá molinho, né? Eu percebi isso. Bom, tem uma pergunta interessante da Naide Lucas. Ela pergunta se é possível pegar hanseníase através do contato físico ou de objetos compartilhados, como roupa de cama ou toalhas. Descarte-se objetos, utensílios, roupas de cama ou pessoais. O bacilo é eliminado... Não passa não, através de objetos? Não, há que se descartar essa hipótese. O bacilo é eliminado do doente contagiante. O doente não contagiante, fases iniciais da moléstia, não eliminam bacilos para com quem eles convivem. Em que fase que é contagiante? Tardia, no grupo contagiante, onde todos os órgãos e sistemas estão acometidos. O bacilo será eliminado, especialmente pelas vias aéreas superiores, saliva, nariz, feridas na pele do paciente, feridas nas mucosas, inclusive nas mucosas genitais e semimucosas genitais. Então, o doente contagiante elimina a via mais importante epidemiologicamente, vias aéreas superiores, nariz, boca. E outras vias são as que eu já citei. Mas é o doente contagiante, aquele doente de fase tardia. Perfeito. Lucimeire Aparecida Carone, de Itapeva, São Paulo. Nos anos 80, o pai teve hanseníase, mas já foi curado e faleceu. Os filhos podem ter hanseníase? Se eles estiverem em contato com outra pessoa do grupo contagiante, podem ter. Lembre-se sempre que numa família, alguns geneticamente estarão predispostos. A maioria não. E nos familiares de doentes, é importante administrar o BCG, porque as bactérias que causam tuberculose e hanseníase, como já foi dito, são parentes.
E, portanto, o BCG confere aumento da imunidade contra o bacilo de Hansen, aumento da resistência contra o bacilo de Hansen. O Ernesto de São José do Rio Preto disse que tem formigamento na ponta do dedinho, não é constante, ele quer saber se pode ser hanseníase. Que dedinho? Pois é, ele Deve não ser disse. o quinto dedinho do pé ou da mão. Pode ser, pode ser. Então, sempre pedir para o colega palpar nervo e fazer pesquisa de sensibilidade. Eu não tenho falado tanto na pesquisa de sensibilidade porque ela estará alterada tardiamente, quando a moléstia já estiver avançada. E quando a moléstia está avançada, nós vamos ter atrofia de músculos na mão. Eu não sei se pode ser colocada alguma... Ah, que bom! Mas não era esse. Atrofia de músculos na mão, engrossamento, essa fotografia é ótima. No primeiro quadro, aquela mão que tem atrofia do primeiro interósseo dorsal da mão. Isso é uma manifestação importante de neurite periférica, porque o nervo mediano e o cubital do braço estão acometidos. Vejam que no exemplo à direita superior, nós temos uma lesão bem delimitada e uma atrofia de músculo muito importante. É o doente que desenvolveu um granuloma tuberculoide e é não contagiante, mas ele determina uma importante atrofia muscular e sequela. Todos os exemplos que vocês estão vendo na tela são de doença avançada. No grupo de baixo da tela, nós temos garra unilateral e bilateral com reabsorção dos dedos. Isso é uma fase muito avançada, a mão é seca, anestésica, o doente não sente quando se machuca, e isso é muito avançado. Para esse doente fazer reabilitação é muito difícil, por isso que se insiste que o diagnóstico seja precoce antes da instalação daquelas sequelas. E aquele slide anterior, mostrando aumento de volume das pequenas articulações das mãos e dos pés, confunde muito com doença reumática. Inclusive, quando o reumatologista e o clínico pedem os exames de sangue para fazer exame de doença reumática, os exames estão falsamente positivos, aumentados. E o médico tem que estar atento, porque se ele observar aquele pé, no dedão tem uma ferida no dorso do pé. E essa ferida evidencia que é um pé que não sente, é um pé anestésico, insensível. Diagnóstico diferencial com diabetes também. Diabetes e doença reumática. No diabetes o nervo é fininho, na hanseníase o nervo é grosso. E as articulações aumentadas, pequenas e médias, estão comumente aumentadas na fase tardia do grupo contagiante da moléstia. Perfeito. Eu gostei tanto desse papo e acho que é muito importante. É importante, é um alerta para a população. Quero te convidar depois para você assistir de novo. A gente vai colocar essa entrevista no nosso canal do YouTube e no nosso site da Rede Vida. Eu tenho uma última pergunta, nosso tempo infelizmente já acabou, mas eu acho que é a resposta que todo mundo quer ouvir. A gente até falou aqui, mas vamos repetir. Da Manuela Polônio Fernandes de Fortaleza. Hanseníase tem cura? Hanseníase tem cura tanto na fase precoce como na tardia. Infelizmente, no Brasil, pela falta de qualificação médica adequada, o diagnóstico tem sido tardio. Mas a doença é plenamente curável, nós temos drogas muito boas e avançadas, com um tempo de tratamento muito encurtado em relação a antes, o doente fica curado. As sequelas têm que ser tratadas através de cirurgia, através de reabilitação, mas existe meio de completa reabilitação e tratamento dessa moléstia. Muito boa notícia. Muito obrigada, doutora Leontina da Conceição Margarido, dermatologista, presidente do Departamento de Dermatologia da Associação Paulista de Medicina. Quer mais informações? 0 operadora 11 3459 6044. 3459 6044. E olha, agradeço a sua participação. As outras perguntas serão respondidas pela doutora e a gente vai colocar no nosso site, viu? Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Muito obrigada, eu estou honrada em participar do seu importante programa.
Muito obrigada. Volte mais vezes. Essa divulgação que você faz é fundamental para a sociedade melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada. A porta está aberta para a gente voltar, para ajudar a população a ter uma vida cada vez melhor. Claudinha, tá bom? parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Você é linda. Obrigada.